Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tive pra vocês, uma experiência de batalha espiritual, uma experiência que foi muito forte e edificante também. É claro que a princípio foi bem assustador, tá certo? Então, quando eu e meu esposo, a gente sempre gostou de fazer cultos em lares. Eu e meu esposo, nós sempre gostamos de fazer culto em lares, né? Culto de libertação, né? Trabalho de libertação em lar. E nós sempre gostamos de fazer esses tipos, né? Nós sempre gostamos de fazer esse tipo de trabalho para Deus. E uma certa vez em São Paulo, nós estávamos. E uma certa vez em São Paulo, uma pessoa chegou para nós. E uma certa vez em São Paulo, uma membra da igreja, uma pessoa que estava frequentando a igreja, ela era evangélica, só que ela tinha vindo do Rio de Janeiro e estava em São Paulo, né, a trabalho. O esposo dela estava a trabalho em São Paulo e ela estava frequentando a igreja que a gente estava cuidando. E ela veio nos pedir que a gente fosse na casa dela fazer um culto. E ela queria que a gente fosse orar na casa, sabe? Pois ela tinha chegado de viagem, tinha alugado aquela casa. E ela queria que a gente orasse naquele lugar. Então, gente, nós decidimos, né, fazer esse culto, marcamos o dia certo da gente estar fazendo o culto lá. E foi algo assim muito forte no dia do culto. No dia do culto, a gente se organizou com os membros lá do bairro e fomos todo mundo junto. E fomos todo mundo junto no mesmo carro. E fomos todo mundo junto no mesmo. E fomos todos juntos no mesmo carro pro culto. Gente, quando nós estávamos chegando próximo à casa da irmã que ia ter o culto, a gente começou a sentir uma opressão, assim como se tivesse algo no mundo espiritual acontecendo. E quando nós chegamos na casa, gente, estava tendo uma briga muito grande mesmo. Nós já entramos em oração. Estamos em batalha espiritual dentro do carro, em oração, clamando a Deus. Porque um dos homens que morava que morava ao lado da casa da irmã, ele estava com uma faca na mão, uma faca enorme, e ele estava tentando matar o outro homem que também morava na mesma casa. Era uma casa e ele estava tentando matar o outro homem que também estava naquele mesmo local, né? Que era vizinho dele. Gente, estava uma briga imensa. E esse homem estava no sobrado de cima, com uma faca na mão. E o outro estava embaixo. E ele falava que ia matar ele com aquela faca. E ele estava descendo, gente, com aquela faca enorme na mão. Uma faca, assim, brilhante, sabe? Se é aquela... Eu tava, assim... Eu fiquei olhando para aquela cena de horror e tentando fazer com que as crianças não vissem, mas estava quase impossível. Ele estava gritando, xingando muito, gente, dava para ver que aquele homem estava possesso, sabe? E ele falava que ia matar o outro, que estava descendo para matar, e o outro querendo subir para cima para ir lá, e nós querendo sair do carro para entrar na casa da irmã pra gente começar o culto. Só Valentina, nós não vamos entrar no meio, né? O homem com a faca, a gente não vai entrar lá no meio, vai subir lá em cima e tirar a faca dele. Mas a gente vai entrar em batalha, em guerra, em oração. E vamos continuar o projeto de Deus nessa terra, tá bom? Então não se esmoreça por causa das batalhas. Então não desista da obra do Senhor para lá por causa dele. Porque eu sei que o Senhor, ele está do meu lado e ele guarda a minha casa. Em vão guarda o sentinela se Deus não estiver na casa. Em vão edifica a casa se o Senhor não estiver no alicerce. Se o Senhor não estiver na estrutura da casa, se o Senhor não... Então não pense que essa perseguição vai durar eternamente. No momento certo, no momento oportuno, o Senhor entrará com justiça ao teu favor. O Senhor te dará a vitória e você sairá glorificando o nome do Senhor e muito mais, contando o testemunho daquilo que o Senhor Deus fez na tua vida, do livramento que o Senhor deu na tua vida. Olha só o livramento que Deus deu para aqueles homens lá no monte. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Olha só o grande livramento. E o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, não. Basta você ter compromisso com ele, que ele pode fazer a mesma coisa com qualquer um. Deus, ele entra com justiça pelos seus servos. Se você estiver correto perante o Senhor, se você estiver
fazendo as coisas que agradam a Deus, Deus, ele te justifica e ele te dá justiça, tá bom? Então, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quando ele se levanta lá e fica me chamando de macumbeira, feiticeira, prostituta e um monte de nome, eu me levanto em guerra espiritual, repreendendo no nome de Jesus todo demônio. Gente, ele muda de voz e ele fica... E aí eu entro em oração e começo a repreender, andando naquela garagem, repreendendo no nome de Jesus todo espírito de Satanás que se levanta. Todo espírito de Satanás que se levanta contra a obra do Senhor, toda palavra de maldição seja repreendido no nome de Jesus, gente. E aí naquela mesma hora cessa. E os demônios têm perturbado aquele homem, gente. Tem perturbado ele. O Senhor disse que é para mim orar. O demônio perturba tanto ele que o demônio mexe nas telhas dele, aparece para ele, sabe? E fala com ele fingindo ser a minha voz, então ele diz que eu tô falando coisa dele. Ele inventa um monte de coisa. E isso é uma perseguição. Mas eu creio, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei para quem eu trabalho. É para Deus, o dono da obra. E ele cuida da obra dele e ele garante a minha vida, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham sido edificados. Se fortaleça cada vez o Senhor. Ore pelos que te perseguem, assim como a palavra de Deus fala. Ore pelas pessoas que te perseguem. Que com certeza, no momento oportuno, o Senhor fará justiça a seu favor, tá certo? O Senhor tem um momento de operar em tudo, gente. Para tudo, Deus tem um momento. Há um momento para tudo. E não pense que esse momento de perseguição vai durar eternamente. Que esse vizinho vai te xingar eternamente, que essa pessoa vai te xingar eternamente, que essa pessoa vai te perseguir tanto eternamente, seja no teu trabalho, na tua casa, na escola, na faculdade, seja no seu bairro, na igreja. Não se preocupe. Na hora certa, o Deus eterno, ele vai entrar com justiça por sua causa, tá certo? Então, gente, abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o próximo vídeo.